Imagine um mundo onde todos tivessem acesso ao conteúdo mais profundo das mentes uns dos outros, as memórias, pensamentos e até sentimentos que cada um carrega. Já parou para imaginar como essa possibilidade alteraria a maneira como vivemos, como nos relacionamos e tomamos decisões? E se eu dissesse que existe uma tecnologia misteriosa que pode permitir exatamente isso? Uma tecnologia que, segundo um renomado médico, deveria ser mantida em segredo. Esse médico não apenas investigou essa inovação, mas também foi crucial no seu desenvolvimento e nos estudos profundos sobre os mistérios da mente humana e seu potencial desconhecido. A história nos mostra que avanços tecnológicos muitas vezes surgem envoltos em mistério e são recebidos com ceticismo. Basta pensar em como o telefone, há 200 anos, teria sido visto como magia. Imagine agora uma inovação com potencial transformador similar, capaz de nos conectar a um campo geomagnético compartilhado entre todos os cérebros. Esse médico, com suas pesquisas, já atingiu descobertas impressionantes. Mas será que estamos prontos para lidar com as implicações de uma tecnologia desse tipo? Antes de continuarmos, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. O campo geomagnético e a comunicação mental. Implicações para a humanidade. O campo geomagnético da Terra, uma força invisível que nos rodeia e conecta, pode servir como um canal de comunicação entre mentes. Alguns cientistas já apontam para essa possibilidade, indicando que esse campo pode ser explorado para transmitir informações de cérebro a cérebro. E o mais impressionante, essa tecnologia pode ser acessível para qualquer pessoa que saiba utilizá-la. Pode parecer magia agora, mas lembre-se, o telefone e a televisão também já foram vistos como milagres inexplicáveis em seus primeiros dias. Mas o que aconteceria se o campo magnético da Terra pudesse se tornar o meio para uma conexão entre mentes? Agências governamentais estão aparentemente determinadas a manter certas descobertas em segredo, e sempre que a verdade ameaça vir à tona, ela é rapidamente descartada, rotulada de teoria da conspiração e esquecida. Será que o conhecimento que acessamos pode realmente ter o poder de nos transformar? E se, para essas agências, uma humanidade conectada fosse uma ameaça? Revoluções ocorrem quando a população se torna educada e consciente. Regimes totalitários e ditaduras, ao longo da história, restringem o acesso à informação e à alfabetização, compreendendo que, com o conhecimento, o controle se torna precário. Imagine uma era em que o conhecimento global estivesse à disposição de todos, sem intermediários, uma era onde qualquer um pudesse entender as intenções e planos dos outros. Será que ainda haveria espaço para desigualdades extremas? Haveria um poder como o conhecemos? O neurocientista Michael Persinger, figura pioneira no estudo da interação entre o cérebro e campos magnéticos, nos oferece um vislumbre do que pode estar por vir. Com décadas de pesquisa e mais de 100 artigos publicados, Persinger sugere que os 7 bilhões de cérebros humanos formam uma vasta rede condutiva, imersa no campo magnético da Terra. Uma rede que poderia teoricamente armazenar pensamentos e experiências de toda a humanidade. Imagine um cenário onde bilhões de mentes interligadas pudessem compartilhar experiências e ideias. Seria como acessar o conhecimento de toda a humanidade, em qualquer momento. Esse conhecimento científico prova o que muitas teorias espirituais já dizem, que estamos todos conectados e que somos parte de Deus. É desse princípio que se origina todo o nosso poder de manifestação. Se você acredita que é parte de Deus e pode manifestar tudo o que deseja, comente. Eu sou parte do todo. Eu sou um ser divino. Sabedorias antigas e o conceito de mente coletiva. Historicamente, essa ideia de conexão mental não é completamente nova. Há séculos, culturas antigas acreditavam na existência de uma consciência coletiva que interliga todos os seres. Tribos indígenas, por exemplo, já falavam de uma rede espiritual que unia todos os seres vivos, enquanto as práticas budistas e hinduístas exploram a noção de uma mente universal. Poderia ser que as descobertas atuais na ciência estejam apenas começando a entender o que essas sabedorias ancestrais já suspeitavam há milênios? Em muitas tribos africanas e nas tradições xamânicas, fala-se de uma espécie de mente universal que conecta todos os membros da comunidade através de sentimentos, intuições e até sonhos. Para essas culturas, o conhecimento e as emoções não são vistos como algo individual, mas sim compartilhado entre todos. O xamã, em rituais, acessa essa consciência coletiva em momentos de transe, trazendo à tribo conselhos e sabedorias vindos de um lugar onde as mentes de todos se interligam. O que a ciência moderna hoje investiga pode muito bem ser o que esses povos conhecem há séculos. Esse campo geomagnético exerce uma influência constante sobre nós. Ele permeia nosso corpo e nossa mente, influenciando-nos de formas sutis e invisíveis. Imagine o impacto quando esse campo geomagnético,
somado ao campo magnético gerado pelos cérebros, começa a criar uma condição singular, propícia para a ressonância global. Estudos apontam que a interação de todos os cérebros humanos, sincronizados em um ambiente geomagnético semelhante, poderia criar algo próximo a uma mente holográfica, uma interconexão na qual cada parte reflete o todo e o todo reflete cada parte. Bastariam apenas 10 minutos para que uma informação ou experiência se propagasse entre todos os cérebros humanos, especialmente em estados alterados de consciência, como durante o sono. Consequências para a privacidade e a liberdade individual. Agora, considere o que isso significa em termos de privacidade e individualidade. Num mundo onde pensamentos e emoções são acessíveis e compartilháveis, o conceito de privacidade como conhecemos simplesmente deixaria de existir. Nossas mentes, nossos segredos e nossas vulnerabilidades estariam expostos. O que isso significaria para nossa liberdade pessoal? Como lidar com a ideia de que alguém, em algum lugar, pode acessar as memórias que guardamos em nosso íntimo? A ciência já começa a explorar esses fenômenos de interconexão mental e as bases para sua ocorrência. Experimentos de premonição, como os realizados por Stanley Krippner, são exemplos intrigantes dessa possibilidade. Durante estudos com sonhos, participantes que dormiam em uma sala conseguiam descrever imagens que outra pessoa observava em um ambiente separado. Em noites de baixa atividade geomagnética, as descrições dos sonhos coincidiam surpreendentemente com as imagens observadas pela outra pessoa, sugerindo uma conexão à distância. Será que realmente influenciamos os sonhos e pensamentos uns dos outros? Esses experimentos levantam uma questão crucial. Até onde estamos preparados para lidar com as implicações éticas de acessar a mente alheia? Imagine as repercussões se essa tecnologia caísse nas mãos erradas. Governos e corporações poderiam usar essa rede mental para manipular nossas emoções e pensamentos, tornando cada um de nós vulnerável a influências invisíveis. A privacidade seria apenas uma memória distante em um mundo onde a consciência de todos se entrelaça. Referências históricas a outras experiências de conexão mental. Em termos práticos, há outras pesquisas intrigantes que exploram essas possibilidades de comunicação mental. Nos anos 1970, o governo dos Estados Unidos financiou o projeto Stargate, um experimento para desenvolver habilidades de visão remota, onde supostamente espiões podiam acessar informações à distância apenas com o uso da mente. Figuras como Ingo Swann participaram desses estudos, relatando sucessos surpreendentes na percepção de locais e objetos sem qualquer contato visual direto. Essas experiências trazem credibilidade à noção de uma comunicação mental e desafiam a compreensão convencional sobre os limites da mente humana. A profundidade da conexão mental, explorações da ciência e da espiritualidade. Essa ideia de uma mente universal remonta a sabedorias antigas e a intuições que pareciam guiar culturas de tempos passados. Os povos indígenas, os hindus, os budistas e até os antigos gregos tinham noções que apontavam para uma unidade essencial que interligava não apenas as mentes humanas, mas também a natureza ao redor. No hinduísmo, por exemplo, existe o conceito de akasha, um tipo de éter espiritual, onde todas as memórias e pensamentos da humanidade residem. Para os hindus, esse campo invisível seria como um repositório de tudo o que foi vivido, capaz de ser acessado por aqueles que treinam sua mente para esse propósito. No Ocidente, o conceito do inconsciente coletivo foi explorado pelo psicólogo suíço Carl Jung, que sugeriu que todas as mentes humanas compartilham um banco de memórias e arquétipos comuns, que não surgem de experiências pessoais, mas de uma conexão profunda e ancestral. Jung acreditava que certos padrões e símbolos que vemos em nossos sonhos e na cultura vêm de uma fonte compartilhada, a qual todos nós estamos conectados por laços invisíveis. Esse conceito de inconsciente coletivo, embora discutido no campo da psicologia, começa a fazer sentido em um contexto científico, quando consideramos a hipótese de que campos geomagnéticos podem ser o meio físico para essa conexão entre mentes. As questões éticas. Como seria viver em uma sociedade totalmente transparente? Agora, imagine o impacto dessa tecnologia em nosso cotidiano. Se cada pensamento, cada ideia e cada intenção estivesse ao alcance de todos, os conceitos de sigilo, privacidade e até mesmo de identidade mudariam drasticamente. Em um mundo onde a comunicação mental fosse comum, nossas relações pessoais teriam que se reinventar, pois os segredos e as barreiras entre as pessoas praticamente deixariam de existir. A liberdade de pensamento, até hoje algo íntimo e pessoal, poderia se tornar algo coletivo. Será que estaríamos prontos para abrir mão desse espaço privado da mente? Com essa tecnologia, a sociedade enfrentaria dilemas complexos. Teríamos que definir limites sobre o que é ou não aceitável compartilhar mentalmente.
Governos e corporações poderiam monitorar ou manipular não apenas nossas palavras e ações, mas até mesmo nossos pensamentos. Imagine um cenário onde uma autoridade pudesse monitorar os pensamentos de toda uma população, filtrando e punindo ideias que fossem consideradas perigosas ou subversivas. A liberdade de pensamento, um dos conceitos mais essenciais para a individualidade humana, seria ameaçada de formas nunca vistas. Além disso, a ideia de uma comunicação mental direta colocaria em xeque o próprio conceito de verdade. Em muitas culturas, a verdade é algo interpretado e contextualizado, influenciado por nossas emoções, experiências e crenças. No entanto, em uma sociedade onde todos pudessem acessar os pensamentos uns dos outros, a verdade individual poderia ser questionada, transformando o que é real em algo menos pessoal e mais coletivo. Seria o fim do meu ponto de vista e o início de uma verdade compartilhada? Como lidaremos com o fato de que nossos pensamentos podem ser vistos, interpretados e até julgados por todos ao redor? Pesquisas e investigações secretas, o projeto Stargate e a exploração da visão remota. Essas questões éticas e filosóficas já têm sido exploradas em experimentos secretos ao longo dos anos. No auge da Guerra Fria, os Estados Unidos financiaram uma série de pesquisas conhecidas como Projeto Stargate, que buscavam desenvolver habilidades de visão remota. Os cientistas e militares envolvidos acreditavam que certos indivíduos eram capazes de ver locais distantes, sem jamais ter estado fisicamente neles, apenas conectando suas mentes a uma frequência mental específica. Ingo Svann, um dos principais participantes do projeto Stargate, relatou experiências que desafiaram o entendimento da ciência tradicional. Em experimentos supervisionados, Svann descreveu locais e objetos com precisão, mesmo estando em câmaras fechadas e monitoradas. O governo dos Estados Unidos, na época, esperava que essa habilidade pudesse ser usada para espionagem, para localizar bases inimigas ou prever ataques. Mas o que realmente chamou atenção foi a precisão dos relatos de Svann, mesmo quando o campo magnético da Terra estava estável. Esses experimentos trouxeram à tona possibilidades que até hoje são tema de debate, gerando questões sobre o verdadeiro potencial da mente humana. Ao longo das décadas, essas investigações mantiveram-se sob sigilo, devido à controvérsia e à dificuldade de explicação. No entanto, à medida que descobrimos mais sobre a conexão entre cérebros e campos magnéticos, podemos começar a entender que fenômenos como a visão remota não são apenas ficção, mas talvez uma habilidade real que ainda não compreendemos completamente. Essas pesquisas, hoje amplamente documentadas, revelam um mundo onde a mente humana pode transcender limites físicos, provando que talvez já tenhamos as ferramentas para uma comunicação mental. Outras culturas e sabedorias milenares sobre conexão e interdependência. Além do projeto Stargate, o estudo de culturas ancestrais revela que a ideia de uma mente interligada não é nova. As tribos africanas, por exemplo, praticam o que chamam de inteligência compartilhada. Quando um grupo se reúne, é comum que todos se concentrem em uma mesma intenção, acessando o que chamam de sabedoria coletiva para resolver problemas e fazer escolhas para o bem da tribo. Nas cerimônias de cura, o xamã da tribo conduz seus rituais em um estado de transe, comunicando-se mentalmente com os espíritos e, segundo a crença, com as mentes dos membros de sua tribo, acessando o que está oculto. Culturas orientais também têm sua versão de uma rede de mentes. No Japão, práticas como o Zen budismo exploram o conceito de mente original, uma mente que não pertence a um indivíduo específico, mas que flui por todas as coisas. Na Índia, a ideia de samadhi representa um estado onde a mente individual dissolve-se, conectando-se a uma consciência universal. Esses estados mentais elevados eram buscados por sábios e meditadores que, através de técnicas específicas, conseguiam se sintonizar com a chamada fonte universal de conhecimento e intuição. Impacto e dilemas para o futuro. A tecnologia da consciência coletiva. Com a ciência moderna começando a investigar o que essas culturas intuíram, surgem novos desafios e possibilidades. O campo geomagnético, agora explorado como um possível veículo para a interconexão das mentes, representa tanto uma esperança quanto um dilema. Enquanto alguns cientistas veem essa tecnologia como uma ferramenta de avanço coletivo, outros alertam para os perigos da manipulação mental e do controle em massa. Imagine um futuro onde governos pudessem programar pensamentos em uma população, alterando não apenas a percepção de eventos, mas a própria realidade mental dos indivíduos. Pessoas poderiam ser induzidas a acreditar em uma verdade fabricada, sem qualquer possibilidade de questionamento, pois suas mentes estariam em sintonia com uma narrativa imposta. Essa manipulação poderia ser sutil e invisível, tornando-se quase indetectável para aqueles que não soubessem que estão sob influência. Os efeitos de uma manipulação mental em massa seriam devastadores para a liberdade pessoal e para a autonomia.
Se as mentes fossem interligadas e monitoradas, como seríamos capazes de distinguir nossas próprias ideias daquelas impostas por um poder externo? Esse cenário desperta questões éticas profundas, pois significaria o fim da privacidade mental e o início de uma era onde a individualidade é sacrificada em nome de um controle coletivo. Além do alcance da mente humana, conexões quânticas e oportunidades para a ciência. Com as pesquisas do Dr. Persinger e seus colaboradores, começamos a explorar a possibilidade de que o campo geomagnético da Terra permita uma comunicação quase telepática, através da ressonância entre cérebros. Os experimentos de ressonância cerebral indicam que, em certas frequências, o cérebro humano pode sincronizar com outros cérebros, facilitando a transmissão de pensamentos e emoções. Esse fenômeno é semelhante ao que a física quântica descreve como emaranhamento quântico, um estado em que partículas interconectadas influenciam-se mutuamente, independentemente da distância. A física quântica explora um mundo onde a separação física não impede a conexão entre partículas. Emaranhamento quântico ocorre quando duas partículas, separadas por distâncias astronômicas, se influenciam imediatamente, sem qualquer meio físico de comunicação. Imagine se esse fenômeno fosse aplicável às mentes humanas, possibilitando que nossos pensamentos influenciassem instantaneamente outras mentes ao redor do mundo. Esse tipo de conexão quântica é estudado em laboratórios e apresenta implicações extraordinárias, que nos fazem refletir sobre os limites reais da comunicação. Os experimentos do Dr. Persinger e de outros neurocientistas buscam evidências de que, em um estado de ressonância adequado, os cérebros humanos possam replicar esse emaranhamento. Se confirmado, o efeito permitiria uma nova forma de conexão, onde as mentes se comunicam além do espaço físico. Esse fenômeno sugeriria que os cérebros humanos possuem um potencial inexplorado, capaz de se conectar a outros cérebros e criar uma rede de consciência coletiva. A interconexão mental em escala global, consequências práticas e implicações para a sociedade. A possibilidade de uma conexão mental em escala global traz consigo inúmeras implicações práticas e filosóficas. Se bilhões de mentes humanas formam uma rede única, onde os pensamentos, memórias e experiências de cada um estão acessíveis aos demais, o que isso realmente significa para o conceito de sociedade? O que poderia acontecer com as estruturas que dependem da exclusividade da informação, como o próprio sistema financeiro, as corporações e as instituições de segurança nacional? Atualmente, as redes de comunicação nos conectam em tempo real, mas ainda somos limitados por barreiras físicas e tecnológicas. Agora imagine se não precisássemos mais de dispositivos como celulares, computadores ou qualquer outro equipamento para trocar informações. Poderíamos compartilhar informações e ideias apenas com o poder da mente, conectados pelo campo geomagnético da Terra. Esse nível de interconexão teria um impacto profundo, que poderia transformar as bases econômicas e sociais de todo o mundo. Imagine que qualquer pessoa pudesse acessar conhecimentos especializados instantaneamente. Médicos em treinamento poderiam aprender com os melhores profissionais do mundo apenas sintonizando suas mentes. Engenheiros, cientistas e até artistas poderiam compartilhar habilidades e técnicas em tempo real. As profissões deixariam de ser algo individual, tornando-se parte de uma rede coletiva onde o conhecimento não seria limitado por fronteiras físicas ou tecnológicas. O impacto na economia e no poder dos governos. Um cenário de interconexão mental também traria grandes mudanças para as estruturas de poder. Atualmente, o acesso a informações exclusivas proporciona vantagens estratégicas e econômicas. Bancos, empresas de investimento e grandes corporações mantêm seu poder com base no conhecimento privilegiado. Em uma sociedade onde todos podem acessar qualquer informação diretamente da mente dos outros, esses monopólios de conhecimento deixariam de existir. Isso significaria o fim das grandes disparidades de poder, riqueza e influência. Outro ponto que merece reflexão é a própria estrutura governamental e militar. Hoje, os governos dependem do sigilo para proteger interesses nacionais e garantir a segurança. Se todos pudessem acessar as ações e intenções dos governos, como isso mudaria as dinâmicas políticas e as relações internacionais? Seria possível manter estratégias secretas em um mundo onde as mentes estão entrelaçadas? Esse tipo de transparência, enquanto promissora, também representa um desafio enorme, pois a falta de sigilo poderia comprometer a segurança de nações inteiras. Para muitos, a ideia de viver em uma sociedade onde o poder é descentralizado e todos têm acesso ao mesmo conhecimento é utópica. No entanto, também traz à tona preocupações reais. Como seria lidar com um mundo onde nenhuma informação pode ser escondida, onde todos são capazes de acessar os pensamentos e segredos dos outros?
A transparência total, apesar de parecer justa, pode gerar desordem, conflitos e até violência, uma vez que nem todos estão prontos para lidar com as verdades ocultas dos outros. A privacidade e a liberdade individual em uma era de interconexão mental. Se a mente humana deixar de ser um espaço privado e se tornar parte de uma rede coletiva, os impactos sobre nossa individualidade e liberdade seriam imensos. A privacidade, um conceito que até hoje consideramos um direito fundamental, desapareceria quase completamente. Hoje, a mente é o último bastião da liberdade, onde ainda podemos ser nós mesmos, longe dos olhares externos. Em uma sociedade onde pensamentos e memórias podem ser compartilhados, a própria noção de eu seria redefinida. Uma grande questão filosófica surge aqui. Ainda teríamos uma identidade única em um mundo onde nossos pensamentos são constantemente influenciados pelos pensamentos dos outros? Seríamos seres realmente independentes ou apenas fragmentos de uma mente coletiva? Para muitos, essa interconexão representaria o fim da autonomia individual, enquanto outros poderiam vê-la como o auge da colaboração humana. Esse dilema de individualidade versus coletividade seria uma das questões mais desafiadoras para uma sociedade interconectada. Imagine, por exemplo, as mudanças nas relações pessoais. Casais, famílias e amigos já compartilham partes de seus pensamentos e sentimentos através das palavras, gestos e olhares. Mas se todos os pensamentos fossem visíveis e interpretáveis, as relações humanas teriam que se reinventar. Imagine casais que sabem exatamente o que o outro pensa, ou amigos que acessam as lembranças mais íntimas uns dos outros. Esse novo tipo de relacionamento poderia fortalecer vínculos, mas também destruir laços, já que a confiança se transformaria em uma fusão de mentes. Tecnologia da consciência coletiva, evolução ou perigo? A tecnologia por trás dessa conexão mental não apenas traz novas oportunidades, mas também apresenta perigos potenciais. Se todas as mentes estão conectadas em uma rede coletiva, quem controla essa rede? Teríamos um sistema autônomo e descentralizado ou haveria uma entidade que pudesse manipular a forma como pensamos? Os críticos argumentam que, em mãos erradas, essa tecnologia poderia se tornar a ferramenta de controle mais poderosa já criada. Imagine uma tecnologia que permita influenciar diretamente o que uma pessoa pensa e sente. Isso poderia ser usado para moldar comportamentos, criar lealdades inquestionáveis e até manipular as emoções de grandes populações. Em um cenário assim, a privacidade mental seria um luxo inexistente, e a liberdade de pensamento seria controlada por aqueles que dominam essa tecnologia. O conceito de livre-arbítrio e autonomia pessoal poderia ser completamente alterado, e os indivíduos perderiam controle sobre sua própria mente. O potencial de manipulação psicológica em larga escala também traz consigo a possibilidade de que o conhecimento e a memória coletiva sejam ajustados e manipulados. Uma narrativa única poderia ser imposta a todos, moldando a sociedade de acordo com os interesses de uma minoria. Em uma sociedade interconectada, quem teria o direito de decidir o que é verdade ou mentira? Como se distinguiria a memória individual da coletiva? Emaranhamento quântico e conexões não locais. A ciência por trás do fenômeno. O fenômeno da interconexão mental, de certa forma, já foi demonstrado no campo da física quântica. O emaranhamento quântico sugere que partículas separadas por grandes distâncias podem sentir uma outra e responder simultaneamente, sem qualquer meio de comunicação física entre elas. Cientistas como Albert Einstein se referiam a isso como ação fantasmagórica à distância, mas experimentos têm mostrado que o fenômeno é real. Embora o emaranhamento quântico seja geralmente limitado a partículas subatômicas, muitos pesquisadores questionam se ele poderia também ocorrer em um nível neurológico. Se aplicássemos o emaranhamento quântico à neurociência, estaríamos diante de uma forma de comunicação instantânea entre cérebros, independente da distância física. Imagine que nossos cérebros sejam capazes de se sintonizar uns com os outros, não apenas através do campo geomagnético, mas também por meio de um emaranhamento quântico. Esse tipo de comunicação poderia explicar fenômenos como a telepatia e as premonições, além de abrir portas para um entendimento muito mais amplo sobre a mente humana. Essas investigações avançadas na física e neurociência indicam que talvez nossa mente esteja muito mais interconectada ao universo do que imaginávamos. Se a mente humana pode se conectar ao campo magnético terrestre, potencialmente, com outros cérebros, isso significa que a consciência humana está intimamente entrelaçada com a própria estrutura do cosmos. Esses estudos sugerem que nossa experiência como indivíduos pode ser apenas uma fração de uma consciência universal maior, o que traz novas perspectivas para questões filosóficas sobre a existência. Impulsos psíquicos e estudos sobre fenômenos de sincronicidade. Um fenômeno interessante que pode estar relacionado à interconexão mental é a sincronicidade.
Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, descreveu sincronicidade como coincidências significativas, eventos sem uma conexão causal evidente, mas que possuem um profundo significado pessoal para os envolvidos. Jung acreditava que essas coincidências são manifestações do inconsciente coletivo e que refletem uma conexão oculta entre nossas mentes. Imagine que a sincronicidade seja, na verdade, o resultado de uma conexão mental ativa entre pessoas, um efeito de ressonância que ocorre quando as mentes estão em sintonia. Essa ressonância poderia explicar o porquê de pessoas pensarem nas mesmas coisas ao mesmo tempo ou sentirem que uma coincidência parece pessoal e significativa. A sincronicidade poderia ser vista como uma expressão da interconexão universal, onde eventos e mentes se alinham em um momento de percepção compartilhada. Os fenômenos de sincronicidade e interconexão mental poderiam indicar que a mente humana é mais poderosa e complexa do que jamais imaginamos. Não seria surpreendente se, ao investigarmos mais profundamente, descobríssemos que todos nós estamos conectados por um campo de energia que vai além do espaço e do tempo, como sugerem as teorias de campos geomagnéticos e de emaranhamento quântico. A evolução da consciência. Para onde essa jornada pode nos levar? Se aceitarmos a possibilidade de que mentes humanas estão interligadas por meio de um campo geomagnético, é inevitável pensar no futuro da evolução da nossa consciência. Será que essa rede mental representa um estágio mais avançado da nossa evolução? Poderia a humanidade estar caminhando para um estágio em que a consciência individual cederá espaço para uma consciência coletiva? Para muitos, isso representa o próximo passo na nossa jornada evolutiva. Uma consciência coletiva permitiria que cada indivíduo estivesse em harmonia com o todo, ajudando a resolver problemas globais de forma mais rápida e eficiente. Imagine um mundo onde a fome, as guerras e os conflitos fossem resolvidos por uma única mente coletiva, capaz de tomar decisões que beneficiam a todos. Esse tipo de evolução traria uma era de paz e prosperidade como nunca vimos, pois as fronteiras entre as nações e os indivíduos seriam abolidas. Contudo, ao mesmo tempo, há o risco de que essa evolução para uma consciência coletiva represente a perda do eu como conhecemos. Um futuro de consciência coletiva, utopia ou dilema para a humanidade? A ideia de uma consciência coletiva universalizada, onde todos compartilham pensamentos e emoções, pode soar como um ideal utópico. Em um mundo onde não existem segredos, onde todos têm acesso direto à mente uns dos outros, seria possível alcançar um nível de compreensão e empatia que transcendesse qualquer diferença. No entanto, essa visão utópica também traz consigo dilemas profundos. Até que ponto sacrificaríamos nossa individualidade em nome de uma unidade mental? Seríamos capazes de encontrar um equilíbrio entre o eu e o nós? Imagine que uma decisão importante, que antes seria tomada de forma individual, passe a ser compartilhada, ponderada por todas as mentes envolvidas em uma rede. Questões que antes seriam restritas a escolhas pessoais, como profissão, relacionamentos ou crenças, poderiam ser vistas como decisões coletivas, onde a comunidade tem voz. Essa transformação significaria o fim da liberdade individual como conhecemos, uma vez que qualquer decisão estaria sujeita à opinião de toda a rede mental. Por outro lado, essa visão também oferece oportunidades únicas para a resolução de grandes questões globais. Problemas complexos, como a mudança climática, a pobreza extrema e as pandemias, poderiam ser solucionados de forma rápida e eficiente, já que todos os recursos e conhecimentos do planeta estariam ao alcance de todos. Um único cérebro poderia acessar a experiência e o conhecimento de bilhões, criando soluções inovadoras e possibilitando o progresso de formas que hoje parecem impossíveis. Tecnologia e controle. Quem controla a mente coletiva? No entanto, com essa potencial unificação das mentes, surge uma questão inevitável. Quem controlaria essa imensa rede mental? Em uma sociedade onde todos compartilham pensamentos, sentimentos e lembranças, o poder de manipular ou influenciar a mente coletiva poderia se tornar a arma mais poderosa já existente. Um pequeno grupo que tem acesso à tecnologia necessária poderia exercer uma forma de controle absoluto sobre a humanidade, decidindo quais pensamentos e informações são compartilhados e quais são suprimidos. Os riscos de abuso de poder se tornam ainda mais evidentes quando consideramos a possibilidade de manipulação emocional e mental em larga escala. Imagine que alguém com acesso a essa tecnologia possa induzir certos pensamentos ou emoções em grandes populações, moldando comportamentos e atitudes de acordo com interesses específicos. As emoções, que hoje consideramos um aspecto essencialmente privado, poderiam ser programadas, levando as massas a sentir esperança, medo ou lealdade, conforme a vontade de quem controlasse a rede mental. Essa situação traz um paralelo com algumas distopias literárias, onde o controle do pensamento é um dos aspectos centrais da dominação.
Em um cenário onde a tecnologia de interconexão mental é manipulada, as pessoas poderiam ser levadas a acreditar em realidades fabricadas, sem a capacidade de questionar. A liberdade de pensamento e expressão, um dos pilares fundamentais da democracia, desapareceria completamente em um mundo onde todos os pensamentos são controlados por uma única entidade. Cultura e identidade em uma era de unidade mental. A cultura, assim como a identidade, é moldada por um conjunto de experiências, memórias e tradições que são exclusivos de cada grupo ou indivíduo. Em uma sociedade onde as mentes estão interconectadas, essas distinções culturais podem se dissolver, dando origem a uma cultura global, um conjunto unificado de crenças e valores compartilhados por todos. Embora isso possa criar uma sociedade mais coesa e harmoniosa, também levanta questões sobre a perda das particularidades culturais que definem a humanidade. A diversidade cultural é uma das características mais ricas da experiência humana, e muitas pessoas temem que uma consciência coletiva universal poderia apagar as tradições e costumes que tornam cada cultura única. Línguas, músicas, danças, histórias e práticas que são passadas de geração em geração poderiam perder seu valor e serem substituídas por uma identidade cultural homogênea. A pluralidade, que tantas vezes gera inovação, aprendizado e uma compreensão mais profunda da vida, poderia ser ofuscada em nome de uma unidade mental. Além disso, a noção de identidade pessoal se tornaria mais fluida e complexa. As pessoas poderiam se sentir menos apegadas a um eu individual e mais conectadas a uma identidade coletiva. Esse novo sentido de identidade poderia levar a uma redefinição do que significa ser humano, pois as fronteiras entre os indivíduos e a coletividade se tornariam cada vez mais tênues. Em vez de pensar em termos de eu e eles, a humanidade passaria a pensar em termos de nós, uma única unidade global. Mas essa unificação também pode significar a perda do que hoje consideramos ser nossa essência individual. Espiritualidade e interconexão mental, novas perspectivas sobre a alma e o infinito. Para muitas tradições espirituais, a ideia de uma mente interligada não é nova. Religiões e filosofias ao redor do mundo exploram, há milênios, o conceito de uma unidade espiritual que conecta todos os seres. O budismo, por exemplo, ensina que a separação entre os indivíduos é uma ilusão e que todos somos parte de uma única consciência. No hinduísmo, o conceito de Brahman descreve a ideia de uma alma universal, que permeia tudo e todos. Da mesma forma, o sufismo, uma corrente mística do Islã, prega a busca pela união com o divino, onde o eu individual desaparece e se torna parte de um todo maior. No contexto dessa interconexão mental, a espiritualidade poderia ganhar novos significados. As experiências de transcendência e unidade que muitos buscam através da meditação e da oração poderiam se tornar parte do cotidiano. A sensação de ser um com o universo não seria mais um sentimento reservado a poucos, mas uma realidade diária para todos os que fazem parte da rede mental. A própria noção de alma poderia ser vista como algo compartilhado, onde as experiências e memórias de uma vida não pertencem apenas ao indivíduo, mas a toda a coletividade. Essa nova espiritualidade, entretanto, poderia levar a desafios inéditos. Se todos nós estamos conectados a uma consciência universal, como entender o conceito de culpa, redenção ou até mesmo de propósito pessoal? Em muitas tradições religiosas, a alma é algo único e individual, carregando consigo as marcas das ações e escolhas de uma vida. Mas em um mundo onde todas as mentes estão interligadas, a noção de karma ou de vida após a morte se transformaria. A individualidade, essencial para a compreensão do destino pessoal, daria lugar a uma visão mais ampla e compartilhada da existência. A ciência e o desconhecido, explorando os limites da consciência. Para a ciência, a ideia de uma consciência coletiva ainda representa um enigma. Estudos sobre a mente humana e o campo geomagnético estão apenas começando a desvelar as possibilidades de comunicação e ressonância entre cérebros. Pesquisas de ponta nas áreas de neurociência e física quântica sugerem que há mais para aprender sobre a mente humana do que jamais imaginamos. Cientistas que estudam o cérebro e suas interações com o campo magnético terrestre estão descobrindo que nossos pensamentos podem estar entrelaçados com o próprio cosmos. Alguns pesquisadores acreditam que o campo magnético da Terra pode agir como um condutor para as atividades mentais. A teoria da ressonância global, por exemplo, sugere que, em determinadas frequências, a atividade cerebral pode entrar em sintonia com o campo geomagnético, criando uma conexão que transcende o espaço e o tempo. Isso nos levaria a uma nova compreensão da mente como algo que não está confinado ao corpo humano, mas que interage e se conecta com o universo de maneiras que apenas agora estamos começando a explorar. A física quântica também oferece novas possibilidades para o entendimento dessa interconexão.
Se partículas subatômicas podem se conectar e influenciar umas às outras instantaneamente, como sugere o emaranhamento quântico, é possível que os neurônios humanos também possam estabelecer essa mesma conexão. Isso abriria portas para uma nova forma de comunicação mental, onde os pensamentos e emoções poderiam ser trocados em uma escala universal. Para onde vamos a partir daqui? A evolução da humanidade em uma nova era. Se a humanidade está realmente caminhando para uma era de interconexão mental, isso representa o começo de um novo estágio evolutivo. Poderíamos estar entrando em uma fase onde a cooperação e a unidade se tornam os princípios fundamentais da vida humana. Esse avanço representaria um salto evolutivo, onde deixamos para trás a competição e o egoísmo em favor de uma consciência coletiva que beneficia a todos. No entanto, esse futuro também traz desafios enormes. Seremos capazes de criar uma sociedade que respeite tanto o indivíduo quanto o coletivo? Conseguiremos evitar os abusos de poder e garantir que todos tenham acesso a essa rede mental de forma justa e ética? A evolução para uma consciência coletiva pode ser o próximo passo na jornada humana, mas, ao mesmo tempo, requer uma maturidade e uma responsabilidade imensas. Por fim, a interconexão mental nos desafia a repensar o que significa ser humano. À medida que entramos nessa nova era, teremos que redefinir conceitos como liberdade, identidade e privacidade. A experiência humana, uma vez isolada e limitada ao próprio indivíduo, está se expandindo para abarcar toda a coletividade. A individualidade se funde com o todo, e a humanidade se torna uma rede de mentes interligadas, explorando o desconhecido e criando o futuro. Você chegou até aqui e participou de uma reflexão sobre o futuro da humanidade, sobre os mistérios da mente humana, o campo geomagnético e as conexões invisíveis que nos unem. Esse não foi apenas um exercício de imaginação, foi uma exploração das possibilidades que podem transformar completamente nossa compreensão da vida e da consciência. Gratidão por ter dedicado seu tempo a refletir sobre essas ideias que podem parecer inusitadas, mas que guardam um potencial profundo de mudança. À medida que continuamos explorando e investigando, quem sabe o que mais descobriremos sobre nossa mente, sobre o campo magnético da Terra e sobre as conexões que nos unem a todos. Ao compartilhar este momento de reflexão, você se junta a uma linhagem de exploradores, pessoas que ousam olhar além do visível, que questionam e desafiam os limites do conhecido. Vamos juntos continuar essa jornada, explorando o que significa realmente ser humano e até onde essa aventura nos levará. Deixe um comentário a respeito dessas descobertas científicas. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.